A janela de transferências vindo aí, Cruzeiro vai contratar o técnico Leonardo Jardim, vai mudar o elenco. Qual o pensamento aí para os próximos dias? Tem negociação à vista, Pansieri? Poucos reforços, essa é a ideia, né? Nada de contratar aquele tanto de gente, esquece. Igual ano passado, né? O ano passado o Cruzeiro contratou vários, mas o Cruzeiro fez uma reformulação no elenco. Para esse ano não, primeiro ponto. E aí, Thiago, começa a surgir algumas situações. Nesse fim de semana, nos programas da casa, aqui da Itatiaia, eu falei muito sobre mercado, sobre jogador que poderia subir. Eu vou dar uma atualizada aqui a quem perdeu essa história. Começou um papo que o Cruzeiro poderia colocar o Lautaro Dias. Sabe o Lautaro Dias, Thiagão? O atacante? Sei muito. Então, que poderia colocar o jogador numa negociação com o Vitor Gabriel do Internacional, que segue na mira do Cruzeiro. Esse eu sei pouco. E aí eu descobri que não é essa a ideia. A ideia não é essa, né? O Lautaro Dias não entraria numa negociação com o Vitor Gabriel. Seriam situações independentes. Então o Vitor Gabriel, se chegar, né, porque o Internacional está pedindo uma grana muito alta, é de uma outra forma. Não é colocando o Lautaro Dias na negociação. Primeira história. Segunda história. Gamarra. Aquilo que nós trouxemos realmente é um caminho, o Gamarra voltar para o Atlético, para que o Atlético devolva, na verdade o Cruzeiro devolva para o Atlético e aí o Atlético negocia o jogador com o Olímpia. Tem esse papo sim, isso pode acontecer. Mas isso só vai acontecer, Thiago, com uma condição: do Cruzeiro ter resolvido a questão do zagueiro. Porque o Cruzeiro entende que precisa ter um zagueiro já resolvido para liberar o Gamarra. Uma outra história que apareceu, agora até o jornal Record de Portugal diz que o Cruzeiro estaria interessado no venezuelano Alejandro Marques, que é do Estoril, é um atacante, centroavante, é um camisa 9. Eu fui atrás dessa história e o que pude apurar é que se trata aí de uma especulação, de uma... não existiu isso, de fato, o Cruzeiro proposta em relação a esse jogador. Então são situações de mercado que nós vamos atualizando aqui ao longo também da semana, porque é o que vai pegar, né? Com essa janela se abrindo e o time de férias, muita coisa de mercado vai acabar aparecendo no nosso noticiário aqui. Ô, Thiago. Tem me chamado a atenção, surpreendido até de talvez uma insistência do Cruzeiro, esse Vitor Gabriel. Ele é muito jovem, né? Com uma pouca rodagem ainda. Ele seria um perfil de investimento, imagino, né? Ele chegou, Thiago, a ser lateral no Sport, a ter algumas oportunidades. Não foi bem como lateral. Aí o Sport acabou tirando ele de um pouco de cena e o Internacional pegou. O Internacional pegou o atleta em baixa. E lá no Internacional, o Roger Machado colocou como zagueiro. Essa foi a história recente do Vitor Gabriel. O Alexandre Simões, nessa janela e todas as negociações citadas aí pelo Emerson Pansieri, algo que chama mais atenção e está no caminho certo, o Jardim liberando Gamarra, liberando Lautaro e tentando trazer reforços. Eu, honestamente, vejo essa insistência do Vitor Gabriel. Por que não dar uma chance ao Bruno Alves, que tá aí, né, que já é da casa, de tentar, eu sei que tá no plano, pode acontecer, né, mas... Poxa, não sei, às vezes a gente fica batendo tanto na grama do vizinho e não valoriza quem tá aqui, Simões. Thiago, assim, o que me chamou mais atenção é o Cruzeiro esperar ter uma contratação de um zagueiro para liberar o Gamarra. Eu acho que as duas coisas não deviam estar ligadas. Acho que a liberação do Gamarra é questão de ordem, né? Eu acho que, assim, é um jogador que não aconteceu no Cruzeiro. É interessante que a gente pega o movimento do Cruzeiro, o Thiago, e aí não tem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de xenofobia, muito pelo contrário. O meu grande objetivo e minha grande luta, e a sua também, é pra gente defender espaço pros garotos, pras revelações, pros jovens. Aí a gente vai pegando as janelas do Cruzeiro, aí o Dineno já saiu, o Lautaro vai sair, o Peralta já saiu, o Gamarra já saiu. Isso é fruto, sabe de quê? Isso é fruto da regra absurda de 9 jogadores estrangeiros por clube. E o futebol brasileiro vai pagar caro num futuro próximo por isso, tá? Porque nessa ânsia desesperada do torcedor de rede social por contratações, é muito mais fácil você ir num país vizinho e contratar um jogador aí num preço mais baixo para dar satisfação do que você bancar uma revelação da base ou você buscar num clube do interior ou num clube de uma divisão menor a solução para o seu problema, tá? E aí fica essa rotatividade absurda de jogadores de um nível técnico baixo ou no mínimo discutível
tirando espaço de meninos que muitas vezes são revelados na base. Aí a gente pega aqui um Lautaro tirando espaço de um Tevez, a gente pega um Gamarra tirando espaço de um Bruno Alves, num primeiro momento de um Janderson, entendeu? Você pega um Dineno tirando espaço de um Kaique Kenji, você pega um Peralta tirando espaço de um Murilo Hickman. Por quê? Porque tem que contratar? Porque tem que mostrar na vitrine da rede social que eu trouxe a promessa do Paraguai, o cara que destacou no Independente Del Valle, a promessa... Não estou... Esse Gamarra chegaram a dizer que era sobrinho, filho. Primeiro era parente do Gamarra. Pra ver se tava valorizado no passe. Então, ô Thiago, é isso, cara. Qual a dificuldade de dar chance ao Bruno Alves? Qual a dificuldade de ter mantido o Tevez? Sabe, é uma questão muito complicada. O futebol brasileiro vai pagar caro por essa regra de 9 estrangeiros. Isso ajuda o clube a mostrar na vitrine das redes sociais que tá no mercado, que tá olhando... Olha, muito complicado, viu, Thiago? E tem mais, e ainda só para completar, tá? Isso tem tudo a ver também com essa questão de treinadores, tá? É mais um argentino que vem ao futebol brasileiro com muito discurso, muito auê, invasão de campo, xinga juiz, que ameaça bater em bandeirinha. Acrescentou o que, o Zubeldia? Tá juntando o carrinho dele. E não é. É simplesmente uma constatação de que o futebol brasileiro está num caminho de achar que o mercado sul-americano é a solução, tá esquecendo de olhar aqui para dentro. Nós temos uma seleção brasileira fragilizada, que vai ficar mais fragilizada ainda com essa cultura que nós estamos implantando. Ô, Natiusa, eu vi algo parecido com o que aconteceu no futebol da Itália, né? Você vê que a seleção da Itália sofre uma barbaridade, não consegue ter uma seleção forte há muito tempo e para muitos analistas em função dessa super abertura, né, do futebol italiano, quando da Lei Bosman, da maneira que foi feita na Itália, e hoje eles simplesmente não conseguem montar uma seleção forte na Itália. Você concorda com o Simões sobre essa super abertura do futebol? E aí você vai trazendo valores para justificar, né, cobrança de rede social, problema de investimento, e aí taca qualquer uma ali, olha que tal, bien, vamos assim, mas e aí, acabando a longo prazo não resolve o problema, Nath. Ô Thiago, eu acho que o grande problema é uma tendência que a gente tem a valorizar muito mais o que é de fora do que o que é de dentro, né? Então, assim, às vezes um garoto da base, do Cruzeiro, ele tem uma oportunidade, aí ele vai lá, não rende o esperado, é o jogo de estreia, tem toda a atenção, o nervosismo, a transição da base pro profissional, que não é um processo fácil, é um processo que precisa ser muito bem acompanhado, que precisa ser feito no momento certo, e precisa de alguém, né, um treinador ali, toda uma equipe para identificar bem esse momento. Mas vamos lá, um jogador da base sobe, é utilizado num jogo, fogueira danada, entra no segundo tempo, time perdendo, não vai bem. A maior parte dos torcedores já vai nas redes sociais, é bagre, não serve, essa base não revela ninguém, enquanto às vezes a paciência para um outro atleta, às vezes até da mesma idade, mas que vem do Paraguai, do Uruguai, da Venezuela, enfim, da Colômbia, a paciência é muito maior porque a gente tende a valorizar o que é de fora. A mesma coisa acontece com os treinadores, né? Eu acho sim que o mercado de treinadores do Brasil é um mercado que precisa urgentemente evoluir. Eu acho que nós ficamos para trás em muitas questões, mas muitas vezes também nós temos uma paciência muito maior com quem é de fora. Olha só, recentemente as entrevistas coletivas do próprio Zubeldia, né? Maltratando o jornalista, questionando coisa que não devia questionar, com muita grosseria, totalmente indisciplinado à beira do campo e muito blindado, justamente por causa disso, porque é gringo. Então eu acho que sim, a gente tem que passar a valorizar mais o que está dentro da casa. Eu até falava ontem no apito final. Se o Cruzeiro for ao mercado, encontrar um zagueiro, que para mim devia ser canhoto, já mais experiente, não digo veterano, mas um cara com mais experiência, para chegar e jogar quando for necessário, quando o Vidalba estiver fora, quando o Vidalba machucar, ou numa composição num jogo diferente, eu acho que vale o investimento. Mas se for para trazer a aposta, eu preferiria apostar em quem já está dentro do clube, até porque o Bruno Alves é um zagueiro de muita qualidade, que já vinha chamando a atenção nos jogos da Copinha, é um zagueiro de boa imposição física, mas não é um zagueiro que fica só aí, é um zagueiro de bom passe, de boa bola longa. O Jardim tem essa experiência, essa capacidade de lidar com os jovens. O Cruzeiro devia aproveitar mais isso. Nath Pansieri, olha só que impressionante, cara. O Zubeldia é o 9º treinador a cair nesse campeonato brasileiro, que tem 12 rodadas, né? O 9º treinador a cair. É o 6º estrangeiro. E as trocas
foram todas por brasileiros. O Pedro Caixinha caiu no Santos e entrou o Kleber Xavier. O Gustavo Quinteiros no Grêmio foi substituído pelo Mano Menezes. O Ramon Dias no Corinthians pelo Dorival Júnior, tá? O Pepa no Sport foi substituído pelo português Antônio Oliveira, que já caiu, e foi substituído pelo Daniel Paulista. Agora cai o Luiz e o Beldia. Então quer dizer... o Beldia deve ser substituído por outro estrangeiro, né? O Crespo. Foi campeão paulista, né? Foi campeão paulista no São Paulo e parou por aí. Assim como esses argentinos todos que tiveram no Galo foram, né? O Sampaoli foi campeão mineiro, o Turco Mohamed, seu amigo, Thiago, foi campeão mineiro, tá aguardando até hoje a entrevista no Catar. Tô esperando o Turco. O Cudê foi campeão mineiro, o Milito foi campeão mineiro e pararam por aí, assim como o Hernan Crespo no São Paulo. E não vem aqui nenhum tipo de xenofobia, tá? A gente passa por Passarella, Ramon Dias, Hernan Crespo, tem esse tanto... Cara, é impressionante. A gente dá, é o que a Nath falou, se o cara habla, a paciência com ele tem e o cartaz é muito maior. É um crédito diferente. Fala, Pancieri. Só pra eu fechar aqui o assunto base do Cruzeiro, o lateral esquerdo reserva, né? O Cauã Prates, mas o Vitor Hugo, zagueiro, né, e o Felipe Moraes, meio-campista, eles se apresentaram hoje à Seleção Brasileira Sub-17 para amistosos. Em novembro tem o Mundial da categoria e esses representando, então, o Cauã Prates, inclusive do time de cima do Cruzeiro, também o Clube Celeste e o Bruno Alves. Ô, Thiago, é um zagueiro de 1,89 m, 19 anos, ano passado recebeu sondagem de time de fora, de time europeu. É um atleta que o Jardim, essa é a informação, pode dar mais chances no time principal, no time de cima, né? Avaliar na Toca da Raposa 2 o desempenho também desse garoto, que tinha uma questão muito técnica, precisava ser um pouco mais forte, um pouco mais zagueiro. E isso ele está cumprindo ultimamente no time do Luciano Dias, lá no Sub-20 do Cruzeiro. Thiago. Isso aí então, Nação Azul, quero sua opinião aí sobre esses comentários que tivemos aí dos amigos da Rádio Itatiaia falando sobre gringos, né, no futebol brasileiro. A paciência que todos têm com os gringos no futebol brasileiro e não é a mesma paciência que tem com talvez um cria da base, um jogador que pode render frutos melhores, né, com o passar do tempo. Deixa aí sua opinião nos comentários sobre a situação. O Cruzeiro deveria dar mais oportunidades a Bruno Alves, ao invés de buscar aí, gastar uma fortuna para trazer o próprio Vitor Gabriel aí do Internacional, né? Que o Internacional comprou ele do Sport e agora o Cruzeiro tem que negociar com o Internacional para trazer o atleta. Né? Garoto jovem por jovem, é melhor ficar com a cria da Raposa, que não vai precisar fazer investimento, né? E o Cruzeiro fica aí nessa busca por um zagueiro. Tem a situação do Gamarra, que não tem muitas oportunidades, né? Não mostrou aí ao que veio ao Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim não conta com o jogador, né? Já vai aí poder negociar ele. E surgiu até a opção, né, do Cruzeiro devolver ele para o Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense sim negociar o atleta. Mas, infelizmente, como o Cruzeiro ainda não acertou sua decisão aí com o zagueiro, mantém o atleta até definir aí o futuro de zagueiro no clube. Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do cabuloso aqui no canal Análise Cruzeiro. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.